Você pode não perceber agora, mas algo está se reorganizando silenciosamente ao seu redor. Não é visível, ainda não, mas sua intuição já começou a sentir. Existe uma trama invisível sendo tecida por trás dos acontecimentos comuns. Uma sequência de eventos energéticos que parecem aleatórios, mas não são. São ecos do que está vindo. O campo não mente. Ele já começou a responder à sua vibração mais profunda, aquela que você emite quando ninguém está olhando, quando nem você percebe que está vibrando. Uma nova porta está se formando no invisível, e ela só se abrirá quando sua frequência for a chave. Você não está mais esperando que algo mude. Algo dentro de você já está mudando. E é por isso que os sinais começaram a surgir. Sonhos estranhos, sensações repentinas, cansaço sem motivo, reencontros inesperados, afastamentos silenciosos. Tudo isso é parte da transição. Nada é coincidência. Tudo é código. O universo não usa palavras, ele usa sincronicidades, e você está no centro desse redemoinho simbólico. Maio não será um mês comum. Ele será um limiar, um divisor, um espelho, um campo onde o que você sustenta com emoção se tornará matéria. Mas antes que isso aconteça do lado de fora, precisa acontecer dentro. Porque o universo não entrega o que você deseja com palavras, ele entrega o que você sustenta com coerência energética. Você está sentindo o chamado, mesmo que não consiga explicar. Você está sendo puxado para uma versão sua que já vive o que você pediu. A pergunta não é quando vai acontecer, mas sim, quem você será quando acontecer? E se essa pergunta ecoa dentro de você, então algo já começou. Feche os olhos e sinta. Você reconhece esse momento como um ponto de virada? Se algo dentro de você começou a despertar enquanto escutava, comente: eu senti isso. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma frase que nos lembre do que já sabemos. Compartilhe com alguém que precisa lembrar. Talvez você não tenha percebido, mas por trás dos dias aparentemente iguais, algo começou a se mover. Como se o tempo estivesse se comprimindo, como se o ar estivesse mais denso, mais cheio de sinais. Não é apenas sua imaginação. É o campo vibracional à sua volta, tentando te alinhar com a próxima fase. E o que parecia estar distante, começou a se aproximar. O que parecia travado, começa a ceder. Mas nada disso acontece por mágica. A mudança é biológica, é energética, é interna. Joe Dispenza ensina que sua realidade é um espelho direto da identidade que você sustenta. Não do que você quer, mas do que você é. E ser não é pensar positivamente por alguns minutos. Ser é viver um estado vibracional contínuo, mesmo quando nada fora valida esse estado. É aí que está o segredo, porque enquanto você espera uma prova, o universo espera uma decisão. Não uma decisão mental, mas vibracional, uma escolha sentida, assumida, sustentada. A nova realidade não vai bater à sua porta se você ainda vive como quem desconfia dela. O próximo mês já está sendo moldado. Ele não será resultado do acaso, mas da assinatura energética que você está emitindo agora. Por isso, esse é o tempo de alinhar, não de correr. É o tempo de silenciar, não de forçar. É o tempo de respirar fundo e sentir quem você está sendo quando ninguém está vendo. Porque essa é a vibração que o campo capta, e é com base nela que ele organiza o que virá. Se você quer mudanças reais, precisa parar de carregar a dúvida antiga. Precisa parar de repetir padrões emocionais que sabotam sua travessia. Porque o universo não responde à sua esperança, ele responde à sua certeza. E a certeza não se prova com palavras. Ela se revela na forma como você escolhe sentir, todos os dias, mesmo quando nada fora mudou, especialmente quando nada mudou. Enquanto você escuta isso, pergunte a si mesmo: você está sustentando a vibração daquilo que quer viver ou apenas esperando que algo aconteça por você? Se algo clareou agora, salve este vídeo e volte sempre que esquecer de quem está se tornando. Você já sentiu como se estivesse à beira de algo imenso? Como se houvesse uma realidade inteira esperando por você logo depois da próxima escolha. E ao mesmo tempo, uma parte sua hesita, analisa, procrastina. Essa parte é o eco do velho eu, a versão que aprendeu a sobreviver, não a criar.
Ela foi moldada pelo medo, pela urgência, pela lógica que diz: espere mais um pouco, talvez depois. Mas o depois nunca chega. Porque o depois é uma ilusão criada por uma mente que ainda se ancora no que conhece. Só que agora, algo em você está diferente. Há uma urgência que não é desespero, é verdade interna. É uma força silenciosa dizendo: chegou a hora. E talvez por isso você esteja sentindo desconforto. Não é erro, é transição. É o corpo tentando resistir a uma frequência que ainda não reconhece como familiar. Mas essa frequência é sua. Ela já existe no campo. Ela já vibra como a versão de você que atravessa, que rompe ciclos, que sente leveza sem culpa. A pergunta que paira agora é: você está disposto a desaprender quem tem sido para se tornar quem nasceu para ser? Porque enquanto não romper com a versão que repete, o universo não pode te entregar a nova. O campo está esperando, não por mais pedidos, mas por coerência, por presença, por sentimento real. E o sentimento não nasce do que você vê. Ele nasce do que você escolhe acreditar antes que aconteça. Isso é fé vibracional. Isso é alquimia interior. E se você sustenta essa nova assinatura, mesmo que só por instantes, você já começou a atravessar. A matéria só obedece à energia quando a energia é contínua, não esporádica, não condicional. Por isso, não se trata de fazer mais, mas de ser. Ser aquele que já vive como quem sabe que está no caminho certo. Enquanto você escuta isso, lembre-se: a travessia começa no invisível. Compartilhe com alguém que precisa dessa lembrança. O universo nunca responde ao que você finge. Ele sente a verdade que pulsa por trás dos seus gestos. É por isso que não adianta tentar parecer confiante, enquanto por dentro você carrega dúvida. A energia não se engana. O campo quântico é inteligente. Ele organiza as situações com base no seu estado real, não no seu disfarce. E talvez por isso você tenha vivido ciclos que pareciam sempre começar, mas nunca se consolidavam. Aqueles momentos em que tudo parecia promissor e então, de repente, esfriava. Era como se o universo dissesse: ainda não é agora, mas continue aberto. E você achava que era castigo, mas era preparação. Era um teste de frequência. A travessia que você tanto deseja não exige perfeição, mas exige entrega real. E entregar-se é parar de forçar, é parar de controlar, é parar de medir cada passo com base no medo. Entregar-se é abrir espaço para que o novo entre, sem precisar prever todos os detalhes. A versão de você que já vive em paz não precisa entender tudo. Ela só precisa sentir o que é verdadeiro e sustentar isso, mesmo quando o mundo lá fora diz o contrário. Essa é a coragem que o próximo mês pede. A coragem de não mais reagir como antes. A coragem de não mais repetir os mesmos pensamentos. A coragem de acordar todos os dias com a decisão de vibrar como quem já atravessou. Mesmo quando o corpo ainda sussurra antigas emoções. Mesmo quando os velhos padrões tentam voltar, porque vão tentar. O antigo eu sempre tenta puxar de volta. Ele vai te dizer que é cedo demais, que você está se iludindo, que é melhor esperar um pouco mais. Mas essa voz é só o eco de uma identidade que está morrendo. E toda identidade, antes de desaparecer, grita. Por isso, se você está ouvindo gritos internos, celebre. Você está no limiar, e o limiar sempre parece confuso antes de clarear. Visualize sua energia retornando agora. Envie este vídeo para alguém que está sentindo essa mesma transição. O mês que se aproxima não é só uma nova página no calendário. É um espelho do seu estado vibracional atual. Ele já está sendo impresso agora, com cada pensamento que você repete, com cada emoção que você escolhe sustentar. E talvez essa ideia te assuste, porque ainda é mais fácil acreditar que o tempo vai resolver tudo por si só. Mas o tempo, sozinho, não muda nada. Ele só revela aquilo que você continua sendo. É por isso que muitas pessoas vivem os mesmos ciclos disfarçados de novidade, mesmos conflitos com nomes diferentes, mesmas frustrações em novos contextos. O padrão não muda porque a vibração não mudou. E o campo apenas responde. Sempre respondeu. Joe Dispenza explica que o cérebro não distingue o real do imaginado quando há emoção intensa envolvida.
Isso significa que, se você sentir profundamente algo que ainda não viveu, seu corpo reage como se já estivesse vivendo. Seu sistema nervoso começa a se reorganizar. Sua química interna muda. Sua postura muda. Sua presença muda. E é isso que abre portas. Não uma oportunidade externa, mas uma coerência interna. A verdadeira chave está em sentir antes de ver. É isso que colapsa possibilidades. Não adianta desejar abundância e vibrar escassez. Não adianta pedir leveza e carregar ansiedade. O universo não responde ao que você diz, mas ao que você é quando ninguém está te olhando. E talvez agora você perceba. Você já sabe o que quer, mas está se permitindo sentir como se já estivesse vivendo isso? Porque essa é a prática. Essa é a entrega. Isso é o que diferencia quem vive criando de quem apenas espera. E esperar é a armadilha. A espera é sempre passiva, mas sentir é sempre criativo. Quando você sente, você constrói. E quando constrói, a matéria vem. Porque ela não tem escolha. Ela segue o comando do campo. Se algo dentro de você se movimentou agora, escreva nos comentários. Eu estou pronto para viver esse mês diferente. Sua declaração também é uma vibração. Você já se perguntou por quê, mesmo desejando tanto uma mudança, ela parece não acontecer? Por que, mesmo com toda a intenção, os dias continuam ecoando o velho? A resposta não está no que falta fora, mas no que ainda permanece dentro. É como se houvesse um código invisível que você ainda está transmitindo. Um sinal antigo, baseado em medos, dúvidas e padrões que já deveriam ter sido deixados para trás. E esse código cria realidades. Não porque você quer, mas porque você vibra. O campo quântico lê sua vibração como uma assinatura energética, e a matéria se organiza ao redor disso. Se você sente ansiedade ao pensar no futuro, o campo entende. Essa é a frequência que ele quer sustentar. E então, mais situações ansiosas se manifestam. Se você sente escassez, mesmo desejando prosperidade, o campo responde com mais vazio. Não porque ele te pune, mas porque ele espelha. Essa é a mecânica da criação. O que você sente profundamente se torna o seu ímã vibracional, que não se trata de positividade superficial. Não adianta sorrir por fora e sangrar por dentro. O universo lê o que está no seu núcleo. Por isso, é preciso se perguntar com honestidade: o que você está realmente sentindo todos os dias? Porque é isso que o campo está organizando para você. A beleza dessa verdade é que, se você mudar agora, tudo muda com você. Não no mesmo instante, talvez, mas inevitavelmente. Porque uma nova frequência sustentada não tem como não gerar um novo padrão. O campo responde, sempre. E se você sustenta hoje a vibração da confiança, mesmo sem evidência, essa confiança vira ponte, vira portal, vira caminho. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa decidir como quer se sentir. E então, tornar esse sentimento sua nova base. Se isso faz sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única vibração compartilhada transforma dois destinos. Há uma parte sua que já sabe o caminho. Ela não precisa de provas. Ela não precisa que tudo esteja certo do lado de fora para sentir paz dentro. Essa parte é sua consciência mais elevada, que observa em silêncio enquanto você se debate com os detalhes da superfície. Ela não julga sua pressa, mas sabe que pressa não abre portas. Ela compreende sua dor, mas entende que a dor só se dissolve quando você para de se identificar com ela. Essa parte de você, que sente com profundidade, é a responsável por criar realidades. Porque ela vibra sem esforço. Ela não tenta, ela é. E talvez agora seja a hora de parar de tentar controlar o futuro e começar a confiar na coerência vibracional do presente. Não como uma fé cega, mas como uma prática consciente de presença, de alinhamento, de verdade emocional. Joe Dispenza nos lembra: o futuro não está distante. Ele está disponível agora, como frequência. E só se torna visível quando você sustenta o estado emocional correspondente. Não por alguns minutos, mas como base, como identidade. O segredo não é desejar com força, mas habitar com leveza. Sentir antes de ver.
e sustentar isso mesmo quando tudo fora diz o contrário. Essa é a travessia. Esse é o ritual silencioso da criação. Você não precisa convencer o mundo. Precisa apenas convencer seu corpo, seu sistema nervoso, seu campo energético. Quando isso acontece, o universo começa a conspirar não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. E isso muda tudo. As portas não se abrem com esforço, mas com frequência. E a frequência nasce da escolha de ser antes de ter, de sentir antes de acontecer. Porque é isso que transforma o tempo. Não são os dias que mudam você, é você que muda os dias. Se você sente que já está vivendo essa transição, deixe isso registrado nos comentários. Às vezes, escrever é também vibrar. Tudo começa a mudar quando você para de viver em função do que vê e passa a viver em função do que sente como verdade. Mesmo que o externo diga o contrário, mesmo que o mundo ainda não mostre sinais, porque os sinais não vêm antes da mudança interna, eles são reflexos dela. E talvez por isso tantos se percam no caminho, porque esperam um milagre visível antes de sustentar a fé invisível. Mas o campo não responde à dúvida disfarçada de oração. Ele responde à coerência vibracional, à verdade emocional, à presença energética. É por isso que a prática diária de sentir antes de ver é tão poderosa. Porque ela reprograma não apenas a sua mente, mas o seu corpo inteiro. Ela ensina ao seu sistema nervoso que é seguro viver na nova frequência, que é possível existir além do medo, além da pressa, além da escassez. E então algo muda. Primeiro em você, depois no mundo. As pessoas começam a reagir diferente à sua presença. As situações antes travadas começam a fluir. Ideias novas surgem. Conexões se ativam, não porque você forçou, mas porque você se tornou compatível. Porque finalmente você parou de esperar, parou de pedir, parou de negociar com o tempo e começou a viver como quem já atravessou. Essa é a chave, essa é a prática, essa é a escolha. E ela não precisa ser perfeita, precisa apenas ser verdadeira. Quando você se alinha com o sentimento da sua nova realidade, mesmo por alguns minutos todos os dias, você envia um comando claro ao universo. Eu já estou lá. E o campo entende. Ele começa a organizar os caminhos, os encontros, os eventos, as oportunidades, porque tudo é energia, e toda energia é informação, e a informação que você transmite com sua presença é um decreto silencioso que diz: eu escolho agora. Se isso tocou você em algum ponto do corpo ou da mente, salve este vídeo. Volte a ele sempre que precisar se reconectar. Você não precisa de mais explicações, não precisa de mais provas. O que sua alma quer agora é decisão. Não uma decisão racional, lógica ou estratégica, mas uma decisão energética. Uma escolha sentida que muda o seu jeito de andar, de respirar, de olhar o mundo. Porque tudo ao seu redor está respondendo à sua assinatura vibracional. Não aos seus discursos, não às suas metas, mas ao estado emocional que você sustenta com mais frequência. E é por isso que a maioria permanece presa no mesmo ciclo, porque tentam criar uma nova realidade com a identidade do passado. Tentam avançar carregando dúvidas antigas, crenças herdadas, emoções não resolvidas, mas não há travessia sem rompimento. Não há expansão sem desconforto, não há leveza sem entrega. E entregar-se não é desistir, é confiar com presença. É parar de lutar contra o fluxo da vida e começar a se alinhar com ele. Joe Dispenza nos mostra que toda mudança duradoura exige recondicionamento. O corpo precisa ser treinado para sustentar o novo estado emocional, porque ele está viciado em ser quem você foi. Está preso a um padrão químico, a uma assinatura de emoções recorrentes. E romper com isso dói, confunde, desestabiliza. Mas é exatamente aí que o velho começa a ruir. E quando o velho ruir, você não estará perdendo algo. Estará apenas soltando o que já não serve, o que já não vibra com quem você está se tornando. É nesse ponto que o tempo muda, que as respostas aparecem, que a clareza chega. Não porque você descobriu algo externo, mas porque finalmente se posicionou internamente. A realidade não espera que você entenda tudo.
Ela só espera que você escolha de verdade e escolha vibrar como quem já atravessou. Enquanto você respira isso, lembre que sua decisão também molda a realidade de quem te acompanha. Envie este vídeo para alguém que está na mesma transição. Espalhar presença também é um ato de criação. Você pode continuar esperando que o próximo mês traga milagres, ou pode começar agora a vibrar como alguém que já está vivendo o que pediu. Essa escolha parece sutil, mas é radical, porque ela exige que você abandone a identidade da espera, aquela versão que sempre projeta para amanhã, que sempre acha que precisa de mais tempo, mais sinais, mais provas. Mas o campo não reconhece o quase. Ele responde ao agora. E o agora é um estado interno. É a sua vibração dominante. É o que você sente quando ninguém está te observando. Por isso, a versão que deseja atravessar não pode ser a mesma que hesita, que adia, que se sabota. Essa versão não atravessa portas. Ela apenas encosta nelas. A nova versão, aquela que caminha com leveza, que sente confiança, que se conecta com a abundância antes que ela se materialize, já existe. Está viva no campo. Está esperando por um sinal seu, um gesto, uma decisão, uma vibração. E talvez esse gesto seja simples: parar, respirar, silenciar e sustentar. Sustentar o sentimento da travessia como uma nova forma de ser. Não como um experimento, mas como um posicionamento. Porque o universo não negocia com dúvidas. Ele ressoa com certezas. E certeza não é arrogância, é coerência. É quando o que você sente, pensa e faz estão alinhados. É quando sua energia se torna íntegra. E é isso que abre portais. É isso que muda o tempo. Não há necessidade de pressa, não há nada a provar. Apenas há algo a sentir. E sentir profundamente. Porque a profundidade é o idioma da criação. É no fundo do ser que as realidades se colapsam. É no silêncio que o campo responde. E talvez você já tenha sentido isso. Uma emoção que surgiu do nada. Um arrepio. Um instante de paz sem motivo. Isso foi o campo dizendo: você já está no caminho. Se esse caminho também é seu, comente agora. Eu já estou vibrando diferente. Sua vibração escrita pode ser um ponto de virada. Atravessar uma nova porta exige mais do que desejo. Exige um estado de ser. E ser é mais do que pensar. É mais do que repetir afirmações. Ser é vibrar. É sustentar uma presença energética que comunica ao universo sem palavras que você está pronto. E essa comunicação é silenciosa. É feita de gestos internos, de respirações conscientes, de pensamentos que deixam de se repetir porque você já não se identifica com eles. Ser é quando sua energia fala mais alto do que sua voz, quando o seu campo diz: eu sou isso agora. E nesse instante, o universo começa a se reorganizar. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Porque você parou de resistir. Porque você deixou o controle cair. E quando o controle cai, a mágica real começa. Não uma mágica mística, mas uma inteligência profunda que opera além da lógica, mas com precisão matemática. O campo responde com exatidão ao que você sustenta como sua verdade emocional. Não importa o que você diz querer, importa o que você sente como real. Joe Dispenza ensina: você deve sentir o sentimento antes do evento. E esse é o grande segredo que tantos ignoram, porque estão esperando ver para então acreditar. Mas o caminho da criação não é assim. Ele começa dentro. Ele começa quando você fecha os olhos e decide sentir, mesmo sem evidências. Quando você agradece pelo que ainda não chegou, como se já estivesse vivendo aquilo. Quando você age como quem já atravessou, mesmo que a matéria ainda esteja em silêncio. E esse silêncio é parte do processo. É a pausa antes da manifestação. É a dança entre o visível e o invisível. Por isso, não tema o silêncio. Não tema a ausência de sinais. Às vezes, o que parece ausência é apenas alinhamento se formando no invisível. Se isso ressoou em algum lugar do seu corpo, compartilhe com alguém que também está sentindo o invisível se alinhar. Às vezes, vibrar em grupo acelera a travessia. A maioria das pessoas acredita que precisa entender tudo antes de dar o próximo passo,
que só será seguro avançar quando houver garantias, provas, certezas externas. Mas o universo não funciona com lógica humana. Ele opera por ressonância. E a ressonância não exige compreensão, exige sintonia. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa saber o que está sentindo agora, porque é esse sentimento que molda o que virá. A mente quer mapas, mas o coração quer movimento. E é o coração que comunica com o campo. É por isso que momentos de emoção intensa são tão transformadores, porque eles reprogramam a sua assinatura vibracional. Eles dizem ao universo: isso é quem eu sou agora. E então a realidade responde, não sempre da forma esperada, mas sempre da forma mais coerente com o que você vibrou. E essa coerência é implacável. Ela não julga, ela reflete. Por isso, se você continuar a viver como quem apenas reage às circunstâncias, você será sempre resultado do passado. Mas se você decidir viver com base no que deseja sentir, mesmo antes da mudança externa, então você se torna criador. Você sai do ciclo da repetição e entra no ciclo da criação. Atravessar uma nova porta é exatamente isso. Não é sobre conquistar algo, é sobre se tornar alguém. E esse alguém já existe no campo. Essa versão de você, mais presente, mais leve, mais intuitiva, mais confiante, está esperando por um comando. E esse comando não é falado. Ele é sentido, ele é vibrado, ele é repetido até se tornar natural, até que o seu corpo saiba, até que a sua mente aceite, até que a sua presença emane essa nova realidade. Porque nesse ponto, não há mais o que esperar. Tudo já começou. Se isso despertou uma nova presença em você, clique em salvar este vídeo. Volte sempre que sentir que está prestes a esquecer. A prática é o que separa quem deseja de quem realmente atravessa. Existem portas que não se abrem com chaves, mas com frequência. E você está diante de uma delas agora. Ela não é visível, mas é real. Você pode senti-la. Ela pulsa. Ela te chama. Mas não com palavras, com vibração. Ela reconhece quando sua energia está alinhada. Quando o que você sente não é mais uma tentativa, mas uma verdade. Essa porta não se impressiona com intenções. Ela só responde à coerência. E coerência é quando o sentimento encontra o gesto, quando a emoção se torna ação, quando o que você acredita transborda no seu comportamento. Por isso a travessia não exige pressa, ela exige presença. A antiga versão de você quer correr, quer acelerar, quer resultados, mas a nova versão apenas caminha, respira, sente. E com isso, tudo começa a se alinhar. Situações que pareciam travadas se destravam. Conexões esquecidas se reativam. Oportunidades surgem onde antes havia silêncio, porque o universo se move ao redor de quem sustenta o novo, mesmo em meio ao velho. E é esse sustento que te fortalece, que reprograma o seu campo, que envia sinais invisíveis dizendo: estou pronto. Mas estar pronto não é eliminar o medo, é não mais se definir por ele. É sentir o medo, mas não vibrar na mesma frequência. É acolher a dúvida, mas não alimentá-la. É seguir com clareza, mesmo quando o caminho ainda está escuro. E então, pouco a pouco, a luz aparece, não como mágica, mas como reflexo. A luz não vem para provar algo, ela vem para confirmar o que você já sabia em silêncio. E essa confirmação é sutil, mas você vai sentir. Ela vai tocar o seu campo como um alívio sem explicação, como uma paz inesperada, como uma certeza que vem do nada, mas que na verdade sempre esteve em você. Feche os olhos e escute o que já está pulsando. A vibração que você sustenta hoje é a matéria que viverá amanhã. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é você. Porque quando você muda, o mundo muda em resposta. Não imediatamente, talvez, mas inevitavelmente. A matéria é lenta, mas o campo é instantâneo. E quando sua vibração se transforma, o campo começa a recalcular o trajeto da sua vida. É como se ele dissesse: agora podemos ir. Mas para isso, é preciso romper com o velho, não apenas nas ações, mas nas emoções. Porque o que mantém você preso não é o que está fora, é o que ainda vibra dentro. São os hábitos invisíveis, as reações automáticas,
Os pensamentos recorrentes que parecem inofensivos, mas que alimentam a velha identidade todos os dias. Joe Dispenza explica que repetir os mesmos pensamentos gera as mesmas emoções, que criam os mesmos comportamentos, que reforçam a mesma personalidade. E essa personalidade é o seu imã. Ela atrai o que você já conhece. Ela reafirma o que você já viveu. Por isso, se você deseja o novo, precisa começar por dentro, não tentando mudar tudo de uma vez, mas escolhendo um novo estado de ser e praticando isso até que se torne familiar. E no começo isso vai parecer estranho, porque o corpo está acostumado ao que já é, e qualquer tentativa de sair do conhecido será interpretada como risco. Mas é aí que está a chave. É preciso atravessar esse desconforto como quem atravessa um corredor escuro, sabendo que há luz no fim. Porque há. E essa luz não é um prêmio, é um reflexo, é a resposta vibracional da sua persistência. A maioria para no meio do caminho, volta para o conhecido, e então diz que nada mudou. Mas aqueles que seguem, descobrem que a realidade externa sempre foi consequência da coerência interna, e essa coerência começa com pequenas escolhas feitas com grande presença. É isso que transforma o invisível em real. Não é força, é constância vibracional. O que te separa da vida que você deseja não é a distância, é a frequência. É o quanto da sua energia ainda está comprometida com a versão antiga de si mesmo. Aquela versão que hesita, que desconfia, que racionaliza demais, que reage em vez de criar. E não há julgamento nisso. Essa versão foi necessária até aqui. Ela te protegeu, te estruturou, te manteve em movimento. Mas ela não pode te levar para o próximo nível, porque ela vibra no padrão de sobrevivência. E o que te espera agora é um campo de criação. Um campo onde você não reage mais ao mundo. Você o influencia. E essa influência começa dentro. Começa com a decisão de parar de repetir, parar de se justificar, parar de esperar que tudo esteja perfeito para então agir. Não há mais tempo para isso. O novo ciclo já começou, e ele exige uma nova assinatura vibracional, mais leve, mais confiante, mais conectada com o invisível, porque o que virá não será produto da lógica, será consequência da sua coragem de sentir antes de ver, de agir como quem já atravessou, de vibrar como quem já recebeu, de silenciar onde antes havia ruído. E essa transição não acontece de uma vez. Ela é construída. Um pensamento de cada vez, uma emoção de cada vez, uma escolha de cada vez, até que o novo se torne natural, até que você não precise mais se lembrar de praticar, porque você já é, porque seu corpo já entendeu, porque seu campo já sustenta, e nesse ponto tudo ao seu redor começa a se reconfigurar. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de carregar o velho com você, parou de pedir provas, parou de se sabotar e começou a simplesmente ser. E quando você simplesmente é, tudo o que estava esperando por você também começa a ser. Nada fora de você se move antes que algo se mova dentro. É essa a ordem real da transformação. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já se moveu. Talvez ainda não seja visível, talvez você ainda não consiga nomear, mas há um campo vibrando diferente. Há uma frequência se firmando no silêncio do seu ser. Você atravessou esse caminho interno, não com os pés, mas com o coração. E mesmo que o mundo lá fora pareça o mesmo, algo essencial já mudou. Você. E é sempre assim que tudo começa. Não com fogos, mas com um suspiro. Com um instante de paz que antes não estava ali. Com uma sensação de certeza que não exige explicação. Você atravessou porque decidiu não mais carregar o velho. Porque escolheu sustentar o novo mesmo sem garantia, porque compreendeu que não há porta maior do que aquela que se abre dentro. E essa porta está aberta agora. Atravessá-la é mais do que uma metáfora, é uma prática, é uma decisão repetida, é uma vibração mantida. E essa vibração não pede que você finja, ela pede que você se lembre, que você retorne à sua essência, que você respire mais fundo. Caminhe com mais presença, fale com mais verdade, sinta com mais intensidade, porque é assim que a nova realidade se constrói, por coerência,
por consistência, por coragem. Joe Dispenza nos lembra que o campo quântico responde à elevação emocional alinhada à intenção clara. Isso significa que você já tem tudo, agora, aqui, dentro. A pergunta final não é se você está pronto. A pergunta é: você vai continuar vivendo como quem espera ou como quem cria? Porque o tempo já começou a se mover diferente. A nova realidade já está sendo escrita. A frequência já mudou. E tudo que o universo precisava era da sua decisão. Respire fundo. Sinta o que pulsa em você. Declare em silêncio: eu estou atravessando. E caminhe, porque a porta já se abriu. E você já não é mais o mesmo. Comente: eu senti isso, se algo te tocou de verdade. Compartilhe com alguém que também está no limiar de uma nova versão. E se inscreva para não esquecer de si mesmo. Sua alma não quer mais sobreviver. Ela quer despertar. Você não pode mais se esconder atrás da dúvida. Não pode mais justificar sua inércia com a desculpa do tempo. Porque o tempo não espera por ninguém. E mais do que isso, ele não cria nada. O tempo apenas revela aquilo que você continua escolhendo ser. E se você ainda acorda com a mente cheia de ruído, se ainda dorme com o coração apertado por incertezas, então está apenas revivendo o ontem com roupas diferentes. Mas o novo só nasce quando você ousa vibrar diferente, mesmo diante da repetição. Não é sobre esperar pelo momento certo. É sobre se tornar o momento, tornar-se o tipo de presença que não exige evidência para confiar, que não precisa de validação para seguir, que não pede permissão para sentir. Porque sentir é a senha para entrar no campo onde tudo é possível. É nesse campo que existe uma versão sua que já vive aquilo que você sonha. Ela caminha com firmeza, ela fala com clareza, ela respira em paz. E a única coisa que te separa dela é a frequência que você escolhe sustentar. Joe Dispenza ensina que todas as possibilidades já existem simultaneamente. Elas estão disponíveis no campo. Mas só acessamos aquilo com o que estamos em sintonia. Por isso, não se trata de criar o futuro. Trata-se de colapsar o que já existe. E para colapsar, você precisa sentir como se já estivesse lá. Precisa viver como se já tivesse atravessado. Precisa caminhar como quem já está no outro lado da ponte. E isso começa agora, não amanhã, não quando tudo estiver claro. Mas aqui, neste instante em que você escuta estas palavras, o universo está ouvindo mais do que sua voz. Ele está sentindo seu campo. E a resposta sempre virá, não para quem espera, mas para quem vibra, para quem sustenta, para quem decide, antes que o mundo mude. Porque é essa decisão silenciosa que altera tudo. Ela não depende do tempo, ela molda o tempo. Ela rompe o ciclo do passado e inaugura o ciclo da criação. Ela transforma quem você é e, por isso, transforma tudo. Você precisa entender que o desconforto não é o inimigo, ele é a porta. Toda mudança verdadeira começa com um estranhamento, com uma sensação de ruptura, com um desconforto que parece não fazer sentido. Mas é ali que o velho começa a ceder. O corpo reclama porque está habituado ao conhecido. A mente grita porque teme perder o controle. Mas a alma vibra em silêncio. Ela reconhece o chamado mesmo no meio do caos. Porque para ela, caos não é destruição, é reorganização. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto onde nada parece se encaixar, onde tudo parece instável. Mas essa instabilidade é o útero da nova frequência. É o espaço entre a morte de uma versão antiga e o nascimento de algo que ainda não tem nome. É aqui que muitos desistem, porque confundem desconforto com erro, porque acreditam que paz é ausência de conflito. Mas a paz verdadeira nasce quando você decide não mais lutar contra o que sente. Quando você acolhe o desconforto como parte da travessia. Quando você para de correr e começa a respirar dentro do processo. Joe Dispenza nos lembra que a mente quer voltar ao conhecido, mas o corpo precisa ser treinado para viver no novo. Esse treinamento não é uma técnica, é uma entrega. É uma prática diária de sustentar o que ainda não é, até que seja. E você já começou. Ao escutar isso, ao reconhecer essas verdades, você já não é mais o mesmo. Você já atravessou uma camada interna.
E agora, tudo ao seu redor vai começar a responder. Lentamente, talvez, mas de forma precisa, porque o campo é inteligente. Ele espera sua consistência. E quando ela chega, ele se abre, como uma flor que desabrocha sem esforço, como uma realidade que se revela porque você parou de resistir. É assim que acontece. A mudança não precisa de força, precisa de frequência. E a sua está mudando agora. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar mesmo sem garantias. Esse é o verdadeiro começo. Você chegou até aqui porque algo em você está pronto. Pronto não no sentido de ter tudo resolvido, mas no sentido mais profundo de quem já não consegue mais fingir. Porque a verdade, quando amadurece dentro, começa a pesar. E o peso da verdade é o que antecede o nascimento da nova realidade. Você não pode mais se acomodar em padrões que sua alma já superou. Não pode mais aceitar viver abaixo da sua vibração. Não pode mais se reduzir ao que é confortável. Porque a vida começa mesmo quando você decide não mais repetir. E essa decisão não é feita com palavras. Ela é feita com vibração, com intenção, com prática. Joe Dispenza nos ensina que a assinatura energética que você emite é como um código que se projeta no campo. E esse código, quando é verdadeiro, começa a atrair uma nova configuração da realidade. Pessoas surgem, caminhos se abrem, oportunidades antes invisíveis começam a te notar. Mas tudo isso depende de uma única coisa: quem você escolhe ser agora. Não quem você promete ser amanhã, mas quem você sustenta neste exato momento. Porque a versão sua que já atravessou o limiar não está esperando nada. Ela não está em busca. Ela já vive. Ela já sente. Ela já é. E é isso que o universo reconhece. A vibração de quem não precisa mais forçar. A presença de quem parou de correr. O silêncio de quem já entendeu. Respire fundo. Feche os olhos. Sinta essa frequência se firmando dentro de você. Talvez o mundo lá fora ainda pareça o mesmo, mas algo mudou. E é essa mudança interior que vai transformar tudo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também está pronto para atravessar. Comente "Eu senti isso" se alguma parte do seu campo foi tocada e se inscreva para não esquecer de si mesmo. A travessia não é para quem espera, é para quem decide. Sua alma não quer mais sobreviver, ela quer despertar, e você já começou.